Bom dia, graça e paz. Estamos juntos novamente nesta manhã de domingo, o primeiro dia da semana, para estarmos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Convidamos você não apenas para participar conosco, assistindo ao resumo da lição bíblica deste domingo, mas sempre que possível também, queremos convidar você a participar da nossa EBD presencial. Todo domingo, 9 horas da manhã, no prédio da Primeira Igreja Batista de Macaé, Rua Tenente Coronel Amado, 203, Centro, cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Temos várias classes com professores, alunos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Há uma classe especialmente preparada, aguardando a sua presença e a sua participação. Aqui na EBD Online, no canal exclusivo da igreja no YouTube, nós apresentamos um pequeno resumo do estudo bíblico, mas na classe presencialmente você poderá participar de maneira mais ampla, mais profunda, com a troca de experiências, testemunhos e, claro, um aprendizado ainda muito maior com os alunos, com os professores, estudando as Escrituras Sagradas aqui na Igreja de Jesus. Queremos agradecer a sua participação conosco aqui na EBD Online. Nós vamos orar juntos neste momento e, na sequência, estaremos com o nosso estudo bíblico de hoje, continuando a nossa nova série de estudos falando sobre os personagens em torno da Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, Senhor do universo, queremos glorificar o Teu nome na manhã deste domingo, agradecendo de todo o coração pela possibilidade de estarmos juntos através da tecnologia, da internet, juntos estudando a Bíblia, juntos estudando a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas, ó Deus, que revelam a Tua vontade para cada um de nós. Nos fortaleça, nos abençoe, fale ao nosso coração neste dia. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como já disse, nós continuamos estudando personagens ao redor da igreja. Aqueles homens, aquelas mulheres cuja vida marcaram a história da igreja e histórias que estão registradas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no Novo Testamento. Nós sabemos que os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram sobre Jesus, falam sobre a vinda do Messias. Os evangelhos estão falando sobre aquele período, desde o nascimento de Jesus até o seu ministério, até a sua morte, a sua ressurreição. Depois, nós temos Atos dos Apóstolos, que inicia a narrativa da história da igreja. E depois também algumas cartas enviadas pelos apóstolos para a igreja. E nós então estamos aqui considerando alguns destes personagens. Alguns personagens bem conhecidos, alguns personagens pouco conhecidos, muitas vezes até o nome não é citado na Bíblia, como foi o caso da semana passada, quando estudamos sobre aquele coxo que foi curado quando estava pedindo esmolas à porta do templo. E nós estamos trazendo estas histórias, falando um pouquinho sobre a vida destes personagens para o nosso crescimento espiritual. É um testemunho que Deus traz para fortalecer, para robustecer a nossa vida espiritual diante dos desafios deste tempo. Embora cerca de 2000 anos, mas o conteúdo, os princípios, a essência, sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre, como é o seu autor, Deus, o Senhor. Personagens ao redor da igreja, e hoje nós estaremos debruçados sobre a história, ou pelo menos parte da história, de um homem muito importante, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus,
que esteve pessoalmente com Jesus e fez parte dos 12 naquele primeiro momento onde Jesus estava iniciando a igreja. Ele traz a mensagem do reino de Deus, ele compartilha com eles e depois ordena que eles prossigam nesta tarefa, que eles saiam pelo mundo todo pregando as boas novas do Evangelho. Eu estou falando de Pedro, aquele que com autoridade ensinava sobre Jesus, sobre Deus, sobre a salvação, sobre a eternidade. Atos capítulo 3, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5. Estes 3 capítulos estão hoje trazendo o conteúdo que estaremos compartilhando com você. De maneira mais específica, direta e sucinta, Atos capítulo 3, versículos 17 e 18, onde está escrito assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ao estudarmos a lição bíblica deste domingo, temos como objetivo perceber que é possível ouvir a voz de Deus exatamente através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. E nós precisamos, assim, com os olhos e com o coração na Bíblia, identificarmos os falsos ensinos, as heresias, as mentiras em relação àquilo que é verdadeiro, aquilo que é, de fato, a palavra de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus para nós. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, o líder Pedro, aquele que esteve tão próximo do Senhor Jesus durante os anos do seu ministério aqui na terra, utilizando o mesmo enredo da lição que estudamos na semana passada. Nós estudamos sobre aquele milagre extraordinário que foi realizado na vida de um homem que vivia à porta do templo pedindo esmolas. Ele era coxo e a Bíblia diz que ele foi curado. Aprendemos muito sobre este episódio, sobre esta narrativa, no domingo passado. Só que, na semana passada, o nosso foco foi exatamente sobre este homem, o coxo que foi curado. Hoje, nós vamos manter a mesma história, o mesmo contexto histórico, mas nós vamos olhar para a vida de Pedro e como ele reagiu e como ele agiu naquela experiência. Bom, este foi um milagre extraordinário, a cura de um coxo. Estavam ali Pedro e João. Eles estavam se dirigindo ao templo porque eles queriam participar do momento de oração que acontecia todo dia à tarde. As multidões corriam na direção dos dois porque queriam ver aquele homem que antes era coxo e que agora estava pulando, saltitando, gritando, cantando, louvando e adorando a Deus. Ele acabara de ser curado daquela deficiência terrível e pela primeira vez em seus mais de 40 anos de idade, ele ficou de pé sozinho, caminhou sozinho e estava até pulando. Havia, portanto, uma experiência de êxtase naquele homem que louvava a Deus em alto e bom som, talvez até de uma maneira escandalosa, excessiva, mas ele estava tão cheio de alegria e de gratidão que nada podia contê-lo. Ele estava realmente gritando, pulando, ele estava realmente louvando e adorando ao Senhor. Este foi um sinal visível, nítido, claro, de que ali estava o poder de Deus através do Senhor Jesus sendo operado na instrumentalidade dos seus apóstolos. Pedro, muito inteligente, ao perceber mais uma grandiosa oportunidade, não hesita e prontamente começa a explicar o fenômeno, o milagre, o extraordinário, com uma grande pregação, um grande sermão, uma grande mensagem bíblica. E nós sabemos que
uma pregação é exatamente isto, é ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia na vida dos ouvintes. Naquele momento, Pedro fez mais ou menos aquilo que o pastor e teólogo John Stott diz que é uma pregação bíblica. Expor as Escrituras é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e as pessoas lhe obedeçam. Vejam que definição extraordinária que o pastor John Stott traz para nós acerca da pregação. A pregação bíblica, ela evita que a igreja esteja imitando o mundo, que a igreja esteja vivendo juntamente com o mundo e que ela esteja sendo levada pelos pensamentos mundanos. É necessário, portanto, que tenhamos em nossas igrejas uma pregação bíblica, essencialmente bíblica, concentrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos observar então hoje um pouquinho sobre este comportamento de Pedro diante da multidão, diante das pessoas ali no templo, quando ele, pelo poder de Deus, conseguiu realizar o milagre extraordinário da cura daquele homem coxo. Em primeiro lugar, a pregação deve ter autoridade e deve falar plenamente sobre Jesus. A pregação com autoridade é plena de que Cristo Jesus, o Senhor. Ou, em outras palavras, é uma pregação bíblica, é uma pregação cristocêntrica e assim ela vai ter toda a autoridade. O milagre que Pedro e João operaram ali foi somente um ponto de encontro, uma oportunidade, uma porta que se abriu para a pregação da salvação do reino de Deus para anunciar Jesus. Veja, os milagres não são realizados por acaso. Um milagre não é realizado somente para satisfazer a necessidade de uma pessoa. Mas todos os milagres que Jesus fez, todos os milagres narrados na Bíblia, no Novo Testamento, e todos os milagres também que são registrados no Antigo Testamento, tinham um objetivo espiritual, tinham um propósito maior, de ir muito, muito, muito além do milagre em si. Neste caso aqui, acontece o mesmo que já havia acontecido na semana da festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Houve um milagre, foi uma experiência extraordinária, sobrenatural, e o que foi que Pedro fez? Ao observar que todas as pessoas estavam atônitas, impressionadas, maravilhadas, ele então começa a pregar a Cristo, começa a pregar a Bíblia, começa a falar sobre a salvação e milhares de pessoas se converteram. O fator cristocêntrico daquela pregação do apóstolo Pedro é algo que se destaca, é extraordinário, pois assim deu crédito a tudo que ele estava fazendo ali, mas não a ele, Pedro. O crédito foi dado a quem de fato merecia o crédito. Ele, ao pregar uma mensagem cristocêntrica, diz: foi Jesus que curou o homem que era coxo. Foi Jesus, porque nós falamos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nós pregamos em nome de Jesus. Pedro, então, direciona o olhar da multidão para Jesus. Ele tira a atenção de si, ele tira a atenção do coxo curado e ele coloca toda a atenção sobre Cristo Jesus, o Senhor. Aquele milagre poderoso só foi possível porque ele foi realizado em nome de Jesus. Ali estava a presença de Jesus, ali estava a presença do Espírito Santo de Deus, ali estava a presença do próprio Deus, ali estava a presença da Trindade Santa. Novamente citando aqui o pastor Dr. John Stott, grande teólogo, o aspecto mais notável no segundo sermão pregado pelo apóstolo Pedro, tal como no primeiro, é exatamente a mensagem
ter sido tão cristocêntrica. Ele tirou os olhos da multidão do coxo curado, ele tirou os olhos da multidão dos próprios apóstolos e colocou os olhos da multidão no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o mesmo que havia sido rejeitado, preso, julgado, condenado e crucificado por aquelas pessoas que estavam ali agora contemplando o milagre, aquelas pessoas que estavam ali admiradas, aquelas pessoas que estavam diante do coxo curado e também dos apóstolos do Senhor Jesus. O que aprendemos? Aprendemos que não há como pensar de outra maneira. Uma pregação, um ensino com autoridade, uma pregação verdadeira, um ensino genuíno, só é possível por meio da centralidade da pessoa do Senhor Jesus e a sua obra redentora. Toda pregação, todo ensino que não tem Jesus no centro, não devemos considerar. Em segundo lugar, também aprendemos na lição de hoje, a pregação com autoridade é plena da Bíblia. Veja, primeiro afirmamos que a pregação com autoridade é plena de Jesus. É uma pregação onde Cristo está no centro da mensagem. E agora estamos afirmando aqui que a pregação com autoridade, ela é plenamente bíblica. Uma das regras para a nossa interpretação bíblica é exatamente que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não há incoerência. Um texto bíblico pregado, ele terá significado quando comparado com outro texto bíblico e isto o torna coerente. Pedro fez várias menções ao Antigo Testamento quando ele estava ali pregando àquelas pessoas, àquela multidão que ouvia. E ele inclusive utiliza aqui algumas palavras específicas sobre Jesus que estão presentes no texto do Antigo Testamento sobre o Messias prometido pelos profetas. Por exemplo, no Antigo Testamento, Jesus, o Messias, é chamado de servo de Deus. E ele diz aqui, na sua pregação, o servo de Deus. Ele também sofreu e depois foi glorificado, como o profeta Isaías havia predito. Jesus também foi identificado aqui como profeta, o profeta prometido por Moisés, o grande líder de Israel no Antigo Testamento. Ele foi associado a Moisés, a Samuel e também a Abraão. Vejam como Pedro foi muito inteligente e ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus. A sua pregação, a sua mensagem chegou aos ouvidos e ao coração daqueles homens e mulheres porque tinha autoridade. A autoridade celestial, a autoridade divina, estava centrada na Bíblia. Ele citou a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o tempo todo. Os textos do Antigo Testamento afirmam que Jesus é descendente de Davi, sofreu e morreu como o servo de Deus, é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, isto é, a principal. Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não o seguraria, o seu corpo não sofreria deterioração. Deus o exaltou à sua destra para esperar o triunfo final. É nesse ínterim também que a Bíblia diz que seria derramado o Espírito Santo de Deus. O Evangelho seria pregado ao mundo inteiro. Se não ouvi-lo, as pessoas serão castigadas. Os que ouvirem receberão a bênção prometida ao patriarca Abraão. O que aprendemos a essa altura? Este amplo testemunho acerca do Senhor Jesus, aquele que foi rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Logo, deve ser a nossa pregação com autoridade, mostrando que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Jesus é o centro, Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Senhor, o Salvador, o Messias da promessa. Em terceiro lugar, a pregação com autoridade é plena de coragem. É preciso coragem. É preciso coragem para pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica. E sempre foi assim.
Nos dias que vivemos hoje, tem sido um desafio para o pregador. Por quê? Porque vivemos um mundo dominado pelo pecado. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir apenas uma mensagem agradável aos seus ouvidos. Uma mensagem para massagear o seu ego, os seus desejos, vontades pessoais, os seus sonhos individuais. É difícil hoje pregar uma mensagem bíblica e cristocêntrica porque as pessoas não desejam ouvir falar sobre a salvação, não desejam falar sobre o arrependimento, não desejam ouvir sobre o avivamento espiritual. Não querem ouvir sobre obediência aos mandamentos do Senhor. Vejam, 2000 anos se passaram e o princípio se aplica. Hoje o pregador precisa ter muita coragem. Pedro e João estavam diante do capitão dos guardas do templo, sob a agitação dos saduceus e do sinédrio também. Ou seja, as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas que tempos antes esteve perseguindo Jesus, o mesmo grupo que prendeu, julgou, condenou, matou Jesus na cruz do Calvário. Eles estavam ali olhando para Pedro e João, ouvindo. Naquele momento, talvez seria melhor sair correndo. Não, cheios do Espírito Santo de Deus e com muita coragem, eles afirmaram, eles confirmaram, eles relembraram Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Havia consciência por parte dos apóstolos de que o perigo estava muito perto. O risco de perder a vida era iminente. Mesmo assim, eles não hesitaram e corajosamente eles afirmaram: Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Aquele que vocês crucificaram ressuscitou. Aqueles que vocês mataram na cruz do Calvário ressuscitou e está vivo. O povo de Deus, hoje, aqui e agora, continua com a obrigação de obedecer ao Senhor. E, se o fizer, ainda que sofra perseguição, ele estará cumprindo a vontade de Deus. Ainda que sofra quando tiver de desobedecer às autoridades humanas, ele será recompensado ricamente por meio do mover, do agir, do ministério do Espírito Santo de Deus. O povo foi muito corajoso no passado. O povo de Deus precisa continuar sendo corajoso no presente e no futuro. Ao se pregar ou ouvir uma pregação com autoridade, com fidelidade e com sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, o que nós podemos esperar que aconteça? Bom, pelo menos duas grandes coisas vão acontecer quando o pregador sobe ao púlpito e ele prega com autoridade, fidelidade e sensibilidade. Primeiro, nós vamos ouvir a voz de Deus. Podemos esperar que ouviremos a voz de Deus através do pregador. Nós estaremos ouvindo como se o próprio Deus estivesse dizendo. Acreditamos que Deus fala por meio da sua palavra e Ele continua e continuará falando. Em segundo lugar, nós também podemos esperar que o povo de Deus ouça e obedeça. O que é mais importante? Ouvir, compreender, aceitar e colocar em prática. A palavra de Deus, ela exige uma resposta de obediência. Queremos agradecer de coração a sua presença, a sua participação. Muito obrigado. Nós retornaremos no próximo domingo, se Deus quiser, para mais uma vez juntos estudarmos a Bíblia Sagrada aqui na EBD Online, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé. Um grande abraço, Deus continue abençoando você e a sua família.